Obrigado por estar escolhendo este conteúdo para ouvir. Caso você achar interessante, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Libertos da culpa. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Unicamente por meio de Cristo podemos estar em harmonia com Deus, com a santidade. Como, porém, chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, clamaram: "Que faremos?" A resposta imediata de Pedro foi: "Arrependei-vos." Noutra ocasião, logo depois, ele disse: "Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados." O arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão terrível ele é. Enquanto não nos afastarmos do pecado, sinceramente, não haverá mudança real em nossa vida. Muitos não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem por causa de seus pecados e até mesmo procuram fazer uma reforma exterior, porque têm medo de que seu mau comportamento lhes cause sofrimentos. Mas não é esse o arrependimento de que a Bíblia fala. Essas pessoas lamentam o sofrimento e não o próprio pecado. Esse foi o tipo de tristeza que Esaú sentiu quando percebeu que havia perdido para sempre o direito de ser o primogênito. Balaão, apavorado pela presença do anjo que se colocou no meio de seu caminho, com a espada apontada para ele, reconheceu seu pecado, sim, porque teve medo de morrer. Porém, não se arrependeu verdadeiramente, nem mudou seus planos ou passou a aborrecer o mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou: "Pequei traindo sangue inocente." A confissão foi arrancada de sua mente culpada por um horrível sentimento de condenação e por imaginar o juízo que o estava esperando. As consequências o enchiam de pavor. Mas não houve em seu coração uma profunda tristeza por haver traído o inocente Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, quando sofria as consequências dos juízos de Deus, reconhecia seu pecado para escapar aos castigos prometidos, mas voltava a desafiar o céu logo que as pragas cessavam. Todos esses indivíduos lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Quando, porém, o coração permite que o Espírito de Deus o influencie, a consciência é despertada e o pecador consegue enxergar um pouco da profundeza e santidade da lei de Deus, base do seu governo no céu e na terra. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, ilumina também os segredos do coração e revela as coisas ocultas das trevas. Apodera-se da pessoa um senso de culpa. O pecador percebe sua própria condição, começa a enxergar a justiça do Senhor e experimenta um sentimento de horror em sua própria culpa e impureza
diante daquele que conhece tudo que vai dentro do coração. Vê o amor de Deus, a beleza da santidade, o prazer da pureza. Tem grande desejo de ser purificado e poder ser aceito na comunhão do céu. A oração de Davi, depois de sua queda, ilustra como é a verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e completo. Não fez qualquer esforço para diminuir seus erros. Nenhum desejo de escapar ao julgamento que o ameaçava inspirou a oração que fez. Reconheceu que era grande a sua culpa. Viu a contaminação de sua mente. Aborreceu o pecado. Não pedia somente o perdão, mas queria receber também um coração puro. Tinha enorme desejo de desfrutar o prazer da santidade, ser novamente aceito na presença de Deus. Este foi o modo como ele se expressou. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas ele apaga. Feliz aquele que o Deus eterno não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Lava-me de toda a maldade e limpa-me do meu pecado. Purifica-me de todas as minhas culpas e apaga meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e faze que o meu espírito seja obediente. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua justiça. Arrependimento como esse está fora de nosso alcance por nossas próprias forças. Só é conseguido por meio de Cristo, que subiu ao céu e deu dons aos homens. Aqui está exatamente o ponto em que muitos erram e por essa razão não recebem o auxílio que Cristo gostaria de lhes oferecer. Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro se arrepender e que o arrependimento lhes prepara o caminho para o perdão dos pecados. É certo que o arrependimento vem antes do perdão, pois unicamente o coração quebrantado e triste é que sente a necessidade de um Salvador. Mas será que o pecador tem de esperar até que se tenha arrependido antes de poder se aproximar de Jesus? Deveria o arrependimento ser uma barreira entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador tenha de se arrepender antes de aceitar o convite de Cristo. Venham a mim todos vocês que estão cansados, e eu lhes darei descanso. É a virtude que vem de Cristo que conduz ao verdadeiro arrependimento. Pedro esclareceu esse ponto aos israelitas. Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Somente Ele é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado.
Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria natureza pecaminosa é uma evidência de que seu Espírito está trabalhando em nosso coração. Jesus disse: Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cristo precisa se revelar ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo. E quando contemplamos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a revelar-se a nós o mistério da redenção, e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que não pode ser compreendido. Esse amor abranda o coração do pecador, impressiona-lhe o entendimento e o leva à contrição. É verdade que às vezes os homens sentem vergonha de seus caminhos pecaminosos e renunciam a alguns maus hábitos antes de ter consciência de que estão sendo atraídos a Cristo. Quando, porém, estão fazendo um esforço para mudar seu mau procedimento, motivados pelo desejo de proceder bem, é sempre o poder de Cristo que os está atraindo. Uma influência que eles desconhecem está trabalhando em sua mente, despertando sua consciência, levando sua vida exterior a se corrigir. E quando Cristo os atrai, levando-os a olhar para sua cruz, para contemplar aquele que morreu pelos pecados deles, o mandamento é despertado na consciência. Aparece diante de seus olhos sua pecaminosidade, o pecado que se acha arraigado em sua vida. Começam a compreender a justiça de Cristo e reconhecem, afinal, o que é o pecado para que tão grande sacrifício fosse exigido para salvar a sua vítima? Acaso foi preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna? O pecador poderá resistir a esse amor, poderá recusar ser atraído para Cristo. Se, porém, não se opuser, será levado para Ele. O conhecimento do plano da salvação irá levá-lo ao pé da cruz, arrependido dos pecados que causaram tanto sofrimento ao amado Filho de Deus. O mesmo poder divino que age nas coisas da natureza fala ao coração dos homens, criando neles um irresistível desejo de algo que não possuem. As coisas do mundo não podem satisfazer seus anseios. O Espírito de Deus insiste com eles a fim de que só busquem aquilo que unicamente pode lhes dar paz e descanso: a graça de Cristo, o prazer da santidade. Através de influências visíveis e invisíveis, nosso Salvador está agindo constantemente para que a mente dos seres humanos seja atraída dos prazeres do pecado, que não oferecem satisfação para as infinitas bênçãos que podem dele encontrar. A todos os que buscam saciar a sede nas fontes poluídas deste mundo é dirigida a mensagem divina. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Você que suspira por alguma coisa melhor do que aquelas coisas que o mundo oferece, reconheça nesse desejo a voz de Deus falando ao seu coração. Peça que Deus lhe dê arrependimento, que lhe revele Cristo em seu infinito amor, sua perfeita pureza. Na vida do Salvador está o perfeito exemplo dos princípios da lei de Deus: amor a Deus e ao homem. Bondade e amor eram a razão de sua vida. É quando contemplamos o Salvador e sua luz nos ilumina que podemos ver a pecaminosidade de nosso coração. É possível que, como Nicodemos, tenhamos achado que nossa vida tem sido justa, nosso caráter moral correto, julgando que não precisamos nos humilhar perante Deus
como um pecador vulgar. Mas quando a luz de Cristo ilumina nosso interior, vemos como somos impuros. Podemos compreender nossos motivos egoístas, nossa inimizade contra Deus, que tem manchado todos os atos de nossa vida. Reconheceremos que nossa justiça é, na verdade, igual a trapos imundos, e unicamente o sangue de Cristo nos pode lavar a mancha do pecado e renovar-nos a mente à sua semelhança. Um raio da glória divina, um vislumbre da pureza de Cristo que penetre em nós, tornará visível toda a mancha de pecado, revelando claramente os defeitos do caráter humano. Torna evidentes os desejos profanos, a infidelidade do coração, a impureza da linguagem. Os atos de deslealdade do pecador, desrespeitando a lei de Deus, são colocados bem claros à sua frente, e ele se sente abatido quando se vê diante da influência observadora do Espírito de Deus. O pecador fica aborrecido com ele mesmo ao contemplar o puro e perfeito caráter de Cristo. Quando o profeta Daniel viu a glória que cercava o mensageiro celeste que lhe foi enviado, sentiu sua própria fraqueza e imperfeição. Descrevendo o efeito da cena maravilhosa, ele diz: fiquei pálido de medo e sem forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. A pessoa que se sente assim comovida terá ódio de seu egoísmo, vai aborrecer seu amor próprio e irá buscar, pela justiça de Cristo, a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Paulo diz que, quanto à justiça que se alcança pela obediência da lei, no que se referia ao exterior, ninguém o podia acusar de nada. Quando, porém, compreendeu o caráter espiritual da lei, reconheceu que era um pecador. Julgado pela letra da lei, conforme as pessoas aplicam à vida exterior, ele havia se afastado do pecado. Mas quando olhou as profundezas dos santos mandamentos, viu-se a si mesmo como o próprio Deus o via. Prostrou-se com toda a humildade e confessou sua culpa. Ele disse: houve tempo em que eu desconhecia a lei e estava vivo. Mas quando vim a conhecer o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. Quando compreendeu a natureza espiritual da lei, o pecado se apresentou a ele em toda a sua terrível feição e todo o amor próprio desapareceu. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há diferentes gradações de culpa, tanto aos olhos divinos quanto aos humanos. Todavia, por mais insignificante que essa ou aquela atitude má possa se apresentar ao ser humano, para Deus, nenhum pecado é pequeno. O julgamento humano é parcial, imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como realmente são. O alcoólatra é desprezado e costuma-se dizer a ele que seu vício o deixará fora do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça não são muitas vezes condenados. No entanto, esses pecados são muito ofensivos a Deus. São contrários à bondade do caráter divino e ao amor desinteressado, que é o próprio ambiente de todo o universo onde o pecado não entrou. A pessoa que cai num pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria, a sua maior necessidade, que é o amor de Cristo. Mas o orgulho não sente necessidade alguma, e assim fecha o coração a Cristo e as incontáveis bênçãos que Ele veio dar. O pobre publicano que orava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, considerava a si mesmo uma pessoa muito má, e os outros também pensavam assim.
Mas ele conhecia suas necessidades e, carregando todo o peso da culpa e vergonha, veio a Deus pedir-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus o libertasse do poder do pecado mediante sua graça. A oração orgulhosa e cheia de justiça própria do fariseu mostrou que ele tinha o coração fechado à influência do Espírito Santo. Pela distância em que se encontrava de Deus, não percebia seus próprios pecados em contraste com a perfeição da santidade divina. Não sentia necessidade de coisa alguma e nada recebeu. Quando você compreender o quanto é pecador, não espere até que consiga melhorar. Muitas pessoas acham que não são suficientemente boas para ir a Cristo. Tem você esperança de se tornar melhor através de seus próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós poderíeis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Só em Deus há socorro para nós. Não devemos esperar apelos mais fortes, oportunidades melhores ou um temperamento mais santo. Por nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como estamos. Mas ninguém deve se iludir pensando que Deus, em seu grande amor e bondade, salvará mesmo aqueles que rejeitam sua graça. O tremendo caráter maligno do pecado só pode ser avaliado diante da cruz. Se alguém insiste em dizer que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, que olhe ao Calvário. Foi por não haver outro meio de salvar o homem e por ser impossível, sem esse sacrifício, a humanidade escapar do poder corruptor do pecado e ser restaurada ao convívio dos seres santos. Impossível o ser humano se tornar de novo participante da vida espiritual, que Cristo tomou sobre si a culpa dos desobedientes e sofreu no lugar dos pecadores. O amor, sofrimento e morte do Filho de Deus mostram quão terrível é o pecado e revelam que não há como escapar do seu poder nem esperança de uma vida melhor, a não ser pela entrega do coração a Cristo. O pecador obstinado costuma se desculpar, dizendo a respeito dos verdadeiros cristãos: sou tão bom quanto eles. Não são mais bondosos, nem mais corretos em seu modo de viver do que eu. Eles também gostam dos prazeres e são condescendentes com eles próprios, tanto quanto eu. Fazem assim das faltas dos outros uma desculpa para negligenciar seu dever. Os defeitos e pecados alheios não servem como desculpa para pessoa alguma, pois o Senhor não nos deu um modelo humano falível. O imaculado Filho de Deus é que nos foi dado como exemplo, e os que se queixam do mau comportamento dos que se dizem verdadeiros cristãos são justamente os que deveriam apresentar um modelo de vida melhor e um mais nobre exemplo. Se tem um conceito tão elevado do que é ser cristão, não seria ainda maior o seu pecado? Sabem o que é certo, mas não querem pôr em prática. Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados e buscar, por meio de Jesus, a pureza de coração. É nesse ponto que milhares têm errado para sua própria perda eterna. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e a incerteza da vida. Mas há um terrível perigo que não é bem compreendido em adiar ou atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo viver no pecado, pois é esse, na prática, o retardamento. Só com o risco de perder a vida eterna é que podemos tolerar o pecado, por pequenino que seja. O que não conseguirmos vencer, nos vencerá para a nossa própria destruição.
Adão e Eva se convenceram de que uma questão insignificante, como comer o fruto proibido, não poderia resultar nas tão terríveis consequências anunciadas por Deus. Mas essa desobediência insignificante era uma transgressão da imutável e santa lei divina e separou o ser humano de Deus, permitindo a entrada da morte e trazendo sobre o mundo tantas misérias indescritíveis. Século após século, a terra tem se lamentado e toda a criação tem gemido aflita por causa da desobediência do ser humano. Os próprios habitantes do céu sentiram os efeitos da rebelião contra Deus. O Calvário tornou-se um monumento para mostrar ao mundo o enorme sacrifício exigido para pagar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado como uma coisa sem importância. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo. Endurece o coração, torna a vontade depravada, entorpece o entendimento e faz com que você atenda cada vez menos ao chamado do Espírito Santo de Deus. Muitos tranquilizam a consciência perturbada, achando que podem mudar a sua maneira errada de ser quando bem entenderem, que podem considerar levianamente o convite de misericórdia e, apesar disso, não deixarem de ser impressionados repetidas vezes. Acreditam que depois de terem desprezado o Espírito da graça, depois de terem se colocado junto com Satanás, no momento de terrível aflição poderão mudar seu jeito de ser. Mas isso não é tão fácil. A experiência, a educação de toda a vida construiu um caráter de tal modo que são poucos aqueles que desejam receber a imagem de Jesus em sua mente. Apenas uma qualidade negativa do caráter que seja. Um só desejo de pecar, cultivado persistentemente, tornará sem efeito todo o poder do Evangelho. Qualquer tolerância para com o pecado fortalece a inimizade de uma pessoa para com Deus. Aquele que manifesta uma arrogante falta de fé ou uma grande indiferença para com as verdades divinas está apenas colhendo aquilo que ele mesmo plantou. Em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra brincar com o que é mal do que as palavras de Salomão. Ele é apanhado na rede de seu próprio pecado. Cristo está pronto para nos libertar do pecado, mas não contra a nossa vontade. E se pela insistente transgressão a própria vontade estiver inclinada a fazer o mal e não quisermos ser libertos nem aceitar sua graça, o que mais ele poderá fazer? Nós nos destruímos conscientemente por rejeitar seu amor. Este é o tempo em que Deus mostra sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse coração humano com suas emoções de alegria e tristeza em conflito. Coração volúvel e sem rumo que serve de morada para tanta impureza e engano. Deus conhece os motivos, os desejos e os propósitos. Vá até Ele com seu coração manchado, do jeito que se encontra agora. Como o salmista, abra o coração àquele que pode ver tudo, dizendo: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma falsidade e guia-me pelo caminho eterno. Muitos adotam uma religião intelectual, uma forma de piedade sem que seu coração seja purificado. Que a sua prece seja: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Trate a si mesmo com sinceridade. Tenha fé e seja constante, como se estivesse em jogo a sua vida. Essa é uma questão que tem de ser resolvida entre você e Deus.
E a solução tem que ser para a eternidade. Uma esperança meramente suposta pode arruinar sua vida. Estude com oração a palavra de Deus. Ela apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela convence do pecado e apresenta com clareza o caminho da salvação. Escute o que ela tem para dizer a você, como sendo a voz de Deus falando diretamente ao seu coração. Ao ver quão pecador você é, ao enxergar a si mesmo como na verdade é, não se entregue ao desespero. Foi para salvar pecadores que Cristo veio. Não somos nós que temos de fazer a reconciliação com Deus, mas que amor maravilhoso! Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Através de seu terno amor, Ele está procurando atrair o coração de seus filhos extraviados. Nenhum pai humano poderia ter tanta paciência com as faltas e erros de seus filhos como Deus tem para com aqueles que deseja salvar. Ninguém jamais poderia insistir tão amorosamente com o pecador. Jamais algum lábio humano usou com o extraviado palavras tão carinhosas e cheias de amor do que ele. Todas as suas promessas e suas advertências não passam de suspiros de um amor indescritível. Quando Satanás vem dizer que você é um grande pecador, levante os olhos para o Salvador e fale dos seus méritos. Isso ajudará você a olhar para a sua luz. Reconheça os seus pecados, mas diga ao inimigo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que por seu grande amor você poderá ser salvo. Jesus fez uma pergunta a Simão acerca de 2 devedores. Um devia ao seu senhor uma quantia muito pequena e o outro uma soma elevada. Os 2 foram perdoados. Cristo perguntou a Simão qual dos 2 devedores teria maior amor pelo seu senhor. Simão respondeu: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. Fomos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que fôssemos perdoados. Os méritos do sacrifício de Cristo são suficientes para serem apresentados ao Pai em nosso favor. Aqueles aos quais mais perdoou irão amá-lo muito mais e estarão próximos do seu trono para cantar louvores ao seu grande amor e infinito sacrifício. Quanto mais plenamente compreendemos o amor de Deus, melhor reconhecemos quão maligno é o pecado. Quando reconhecermos o comprimento da corda que foi lançada para nós, quando compreendermos alguma coisa do enorme sacrifício que Cristo fez em nosso favor, o coração se encherá de ternura e contrição.